Fala, investidor! Eu tenho o prazer de estar aqui com o Lucas Neves, CFO e diretor de RI da Wisco. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo, bom falar com vocês de novo. Minha segunda participação aqui na Suno e super à vontade aqui para falar dos temas da WIS. Bacana. Então, Lucas, eu queria explorar, assim, por cima, o que é a WIS. Ela tem um modelo de negócios que não é tão simples de entender, que ela atua em algumas grandes frentes, né? Eu diria corretagem de seguros, consórcio, originação de crédito para o Banco do Brasil, por exemplo, e alguns outros serviços, né? O que faz a WIS de maneira geral? Beleza, Evandro, acho que um dos pontos que a gente trabalhou muito como área de relações com investidores nesses últimos 2 anos e meio, desde a minha volta para a WIS, foi justamente o que você falou, simplificar o nosso modelo de negócio. A gente tem um pouco de um mantra dentro da WIS que são poucas coisas muito bem feitas. Eu acho que você resumiu bem. Se a gente quiser explicar a WIS numa frase só, a WIS é uma corretora de seguros, vírgula, especializada em bancassurance e um distribuidor de crédito e consórcio. Essa Perfeito. frase abarca bem a nossa história. Então ela utiliza, para a maior parte das operações, canais bancários, como o Inter, o BMG, o BRB, que são bancos que têm características bastante diferentes, né? Por exemplo, o Inter é completamente digital, o BRB é uma operação mais brick and mortar, né? Que se Uhum. fala mais intensiva em pessoas, e o BMG é ali um banco mais no meio do caminho, que também une o digital com uma presença física, né? Vamos começar a explorar, acho que o BRB, né? O BRB é um banco que tem se falado muito por conta da possível aquisição em relação ao Banco Master, né, que é um banco que Uhum. tem alguns problemas no seu balanço, enfim, e o que isso pode impactar o crescimento da BRB Seguros. Evandro, acho que o primeiro ponto importante, todos os nossos sócios têm as suas estratégias de crescimento, como é que eles imaginam a evolução das suas operações. O BRB foi a maior aquisição que a gente fez, é uma aquisição que a gente é super orgulhoso, porque traz também muito do histórico da WIZ de ter agência física, como você bem comentou, né? A gente ficou muito tempo na Caixa, então acho que tem muitas das coisas que a gente aprendeu na distribuição da Caixa que a gente traz de know-how para dentro do BRB. E a gente vê nesses últimos anos o BRB se transformando, um banco que ainda tem um cacuete regional, mas um banco que cresceu para todo o Brasil. Então, eu acho natural que o banco tenha ambição, que ele queira crescer, para onde ele queira ter uma exposição maior a outras linhas de crédito, outros produtos. E a corretora, ela tem, acho que, dois drivers importantes. Ela tem um driver que ela cresce junto com o banco, né? A gente faz parte de um ecossistema chamado BRB, e ela cresce na medida que a gente tem mais penetração e eficiência nos canais. Eu consigo ver crescimento na BRB Seguros dos dois caminhos, o banco se tornando mais relevante, mas também a gente penetrando mais transações de crédito, ofertando mais produto para os clientes da BRB e conseguindo crescer dentro da própria carteira que o banco já tem hoje. Então, eu não vejo como risco, não vejo como preocupação. A gente é super entusiasmado com a operação do BRB, a gente acha que tem bastante coisa para a gente fazer. Quando a gente olha o portfólio, né, se o ativo está maduro, se a gente já conseguiu fazer tudo o que a gente tem para fazer, a gente vê bastante coisa para evoluir dentro da BRB Seguros. Bacana. E agora, fugindo um pouco das participações, depois a gente retorna para elas, existe um estoque de receitas residual que se chama runoff, né, que a gente chama de runoff. E ele é oriundo de seguros que foram vendidos lá da época da Caixa, que ainda estão em vigor, e se paga um valor mensal e a Wiz ela recebe parte dessa corretagem. Isso. Hoje, essa receita ela supera 200 milhões ao ano, né, e ela tem caído num ritmo menos acelerado que se esperava, né? É uma receita bastante relevante para a empresa, que vem com uma margem associada muito elevada, né? Porque os custos que você tem em relação ao runoff, eles são mínimos, né? Então eu queria entender quais seriam os efeitos caso nós tenhamos uma baixa dos juros, né? Os juros venham para o patamar é, mais baixo, se essa receita de runoff ela não pode cair numa proporção maior do que a gente tem visto agora. Evandro, eu acho que o runoff é uma das fortalezas da WIS para o investidor da WIS, porque ela traz uma previsibilidade, né? Só contextualizando os nossos investidores ou que estão interessados na nossa ação, ela é uma carteira composta por seguro de vida pagamento mensal, a maior parte dela, né? Composta por seguro de vida pagamento mensal e pelo seguro habitacional. Então, enquanto o cliente está pagando o financiamento imobiliário dele na Caixa, esse financiamento imobiliário ele tem um seguro habitacional, esse seguro habitacional tem uma comissão que a WIS recebe todo mês, como você bem explicou. São contratos de longo prazo, né? 30, 25 anos, né? São contratos de longo prazo, normalmente o cliente contrata em 25, 30 anos, mas ele acaba amortizando ao longo do tempo ou quitando o imóvel. A gente olha historicamente isso na Caixa, o cliente costuma amortizar num horizonte de mais ou menos 15 anos.
O que acabou acontecendo nesses últimos anos é o cliente estava usando o FGTS para amortizar esse financiamento da Caixa, ele está usando esse FGTS para outras operações de crédito. Então isso acaba dando um pouco mais de longevidade para a nossa carteira, mas acho que um ponto que a gente acha bom isso no final, né? Mais comissão para o Excelente. WIS, mas o que eu acho que deixa a gente mais entusiasmado foi que a gente conseguiu pegar essa geração do Ranoff desses últimos anos, fazer investimentos em balcões que cresceram muito, como a gente falou aqui da BRB Seguros, do Inter e do BMG, de modo que a gente é hoje muito menos dependente dessa receita. Quando a gente perdeu o balcão da Caixa, ela era quase toda a receita da Wiz, hoje ela é uma parte muito menor. Se você olhar isso em receita líquida, ela é um pouco menos do que 20% da nossa receita líquida consolidada. Quando a gente olha em rentabilidade é um pouco mais, mas vem perdendo relevância todo ano. Vocês divulgam um gráfico muito bom que ele mostra a representatividade do runoff em relação à receita e realmente vocês vêm conseguindo serem capazes de diversificar esse tipo de rede de faturamento. Como analista, eu vejo que o runoff ele traz muita segurança para a tese, porque quando eu peguei a tese ano passado, eu vi uma empresa que tinha uma alavancagem maior que uma vez EBITDA, né? Hoje nós temos aí alguma coisa bem próximo disso, a dívida ajustada pela participação está mais ou menos 390 milhões. Isso. O EBITDA, quando você ajusta pelas participações da Wiz, já excede os 400 milhões, então menos de uma vez. Eu via um cronograma que estava mais apertado, né? Tinha uns 350 milhões em bolsa para esse ano, e aí vocês conseguiram emitir debêntures mais ou menos de 300 milhões no início do ano, a um custo ainda menor, né? Antes era CDI mais 2,5, agora 1,9. Então, acho que o runoff ele traz muita segurança para a tese, porque além de você ter canais que estão crescendo muito, né, como o BMG, o BRB, acho que todas as unidades vêm apresentando um bom crescimento, você também tem essa segurança de ter uma receita que vem aí 200 milhões ao ano, né, bastante Sim. expressivo, inclusive para um market cap de 1,3 bilhão, agora com essa alta mais recente. Uhum. Eu queria abordar, então, um pouco o BMG, que é um banco que é bem forte no consignado, né? O que a gente pode esperar de crescimento daqui para frente desse balcão? Bacana. Acho que o BMG, se você pega os números da Wiz 2022, 2023, talvez tenha sido um dos nossos maiores destaques positivos. E eu acho que associado a esse destaque positivo, que é o banco foi muito bem e a gente conseguiu crescer na corretora, que nem eu comentei no BRB aqui, tanto em penetração, em ser mais eficiente na oferta de seguro, e também o banco aumentou a originação, a BMG Seguros cresceu bastante. E acho que tem um ponto importante para lembrar também aos nossos investidores, que a gente exerceu uma opção de comprar mais 9% da BMG Seguros no final do ano passado. Então, ao longo desse ano de 2025, a nossa equivalência patrimonial da BMG Seguros ela deve ser beneficiada por mais 9% no comparativo com Agora você tem 49 2024. da participação. Eu tinha 40, agora estou com 49. Então, quando você compõe esses dois fatores, um banco crescendo e você aumentando a participação, ele tem uma representatividade hoje muito maior do que ele tinha 2 anos atrás. A gente vê muito mérito de uma nova gestão no banco, que cresceu de maneira muito inteligente a originação de crédito, e também há uma gestão do time da corretora de conseguir construir um foco interessante entre produtos associados a crédito, quando a gente fala aqui do prestamista, né, que é um seguro de vida associado ao financiamento que o cliente faz, mas também de produtos que gerem recorrência, para que quando a gente tem oscilação de originação no banco, esses produtos dêem um colchão para a gente, como você bem lembrou aqui do Ranoff. O Ranoff eram os produtos de recorrência quando a gente tinha caixa. Quando a gente olha no BMG, o banco tem sido muito inteligente em construir essa estratégia de recorrência, e aqui eu destaco um produto que eu acho muito interessante, que é o BMG Med. Ele é um produto para o aposentado que não tem dinheiro para ter um plano de saúde, ele pode ter desconto em rede credenciada de saúde, ele consegue fazer telemedicina. Então, é um produto que faz todo sentido para o perfil de cliente e gera recorrência para a corretora. Excelente. Só para quem não está acostumado com os termos, a originação de crédito é realmente quando você vai no banco e tem um crédito concedido, né? Isso que é a originação. Quando o banco emite um empréstimo para você, ele está originando. E é isso que faz a Promotiva, por exemplo, né? Que é talvez um dos maiores canais de correspondentes bancários do país. Origina aí bilhões, né? Acho que 8, 9 bilhões de Isso. crédito anualmente para o Banco do Brasil e tem um contrato com uma duração de mais uns 2 anos, né? Uhum. O que a gente pode esperar da Promotiva daqui para frente? É um negócio que eu subestimei no início, mas vem entregando um resultado muito bom. Esse ano tende a ser mais difícil por conta do maior receio dos bancos de emitir
de originar consignado, né? Mas ainda assim, ao longo do tempo, eu vejo que esse negócio ele tem bastante potencial. O que a gente pode esperar da Promotiva? Bacana, você está afiado aqui. Acho que a gente teve uma evolução muito interessante na Promotiva. A Promotiva, só ilustrando também para os nossos investidores aqui, ela é uma empresa que ela tem a maior parte da gestão do canal de crédito consignado do Banco do Brasil. Então, a, a Promotiva ela não origina, ela faz a gestão de mais ou menos quase 800 correspondentes bancários que fazem a venda desse produto para o cliente final, e a Promotiva faz a gestão desses correspondentes para o Banco do Brasil. A gente trabalha com um leque grande de convênios, então eu empresto desde o INSS até Governo do Rio Grande do Norte e outros convênios que o Banco do Brasil trabalha. E é um crédito muito focado em pessoa física, não é? Um crédito muito focado em pessoa física. Nesse cenário de estresse de juros, né, de juros altos, esse é um cenário que o governo sobe a taxa de juros para desaquecer a economia. Então, ele gera, como você comentou, um desafio adicional para a gente, onde a gente tem que conseguir manter o nível de originação no momento em que está mais caro pegar dinheiro emprestado. Uhum. Então, quando isso acontece, o que a gente faz, a nossa estratégia para continuar crescendo na Promotiva? A gente foca em consórcio, a gente dá um enfoque maior na gestão da nossa despesa para que a gente consiga gerar alavancagem financeira num cenário de menor crescimento. E eu acho que a gente teve um desafio adicional que no começo do ano o Banco do Brasil ele restringiu a oferta de INSS só às agências, ele parou de ofertar isso através de correspondente bancário. Isso já foi normalizado, mas a gente larga aí de 3, 4 meses a menos nesse ano, o que gera um desafio adicional para a gente. Mas quando a gente olha no longo prazo, a gente é super otimista, a gente gosta do modelo de negócio. Excelente, Lucas. E antes de nós conversarmos sobre dividendo, né, que eu imagino que os assinantes aí, nossos espectadores estão esperando, vamos abordar duas empresas que eu gosto bastante dentro do grupo. Depois a joia da coroa, que é a Interseguros, mas eu queria abordar um pouco a Wiz Corporate, né, que tem ali o Anderson Romani fazendo um trabalho muito bom. O que a gente pode esperar dessa operação, que é mar aberto? Então ela não utiliza, não é bank assurance, como você fala, né? Ela não utiliza um canal bancário para distribuir, mas ela compete em mar aberto. O que a gente pode esperar da Wiz Corporate? Eu acho que essa é uma das também fortalezas do modelo da Wiz. A gente tem o runoff, a gente tem uma operação de mar aberto que está totalmente descorrelacionada do crédito, né? E eu acho que o time da Wiz Corporate tem feito com maestria sob a gestão do Romani aqui, eles têm feito um bom alinhamento de interesses. O vendedor B2B, quem vende seguro para empresas, tem que ser um profissional altamente qualificado. Como é que eu faço a proteção de um frigorífico? Como é que eu faço a proteção de um risco financeiro para um banco, de um cyber risks? Então, eu acho que a gente tem conseguido atrair bons profissionais com um modelo de remuneração que faz sentido para o profissional e para o Wiz Corporate, alinhado a esse DNA da Wiz de bancassurance. Então, a gente tem conseguido, através de diversos canais, o Banco do Brasil é um exemplo, a gente ofertar produtos consultivos, difíceis de vender historicamente em canal bancário, com a expertise da Wiz Corporate por trás. Então, pegar essa carteira de clientes PJ que o banco tem e ajudar a proteger essa carteira através da Wiz Corporate, com a expertise da Wiz Corporate. E acho que isso para os bancos, e isso está começando a ficar mais claro para eles, quando eu protejo os maiores ativos de quem eu emprestei dinheiro, eu estou protegendo também a minha carteira de crédito. Imagina num evento triste como a gente viu de Porto Alegre, outros eventos que a gente vai passar, quando o cliente passa por um choque muito grande, se você tem um seguro para proteger ele daquele evento adverso, a sua chance de receber o crédito que você emprestou aumenta muito. Então, acho que os bancos também estão acordando um pouco para ver o seguro como uma fonte de proteger a carteira de crédito deles. Excelente. E agora, para a participação que é a estrela, né, na minha visão, que é a Interseguros. A Interseguros, ela foi adquirida por um valor ali, na época, 110 milhões, mas aí teve o earn-out, né, que é um acordo em que se atinge certas métricas operacionais e financeiras, você acaba pagando um pouco mais. Então, ajustado por isso, a aquisição foi uns 180 milhões, mais ou menos? Isso, essa ordem de grandeza. Perfeito. Hoje, a Interseguros ela é muito maior do que foi quando começou, né? Foi uma operação que vocês adquiriram quando o Inter ainda não tinha uma escala que tem hoje, e se provou uma aquisição muito acertada, né? Eu queria saber quantos funcionários que
que o Inter Seguros tem lá dentro, né? Uma operação muito enxuta em pessoas, em comparação, por exemplo, com o BRB, e que tem crescido muito, né? A experiência do usuário, eu sou cliente do Inter, eu dou uma checada lá como é fácil contratar os seguros da Inter Seguros e o que a gente pode esperar dessa subsidiária. Bacana, eu acho que o primeiro grande paradigma que o time da Interseguros, também capitaneado pelo Paulo Padilha, que fez um trabalho brilhante de venda de seguro digital, eles conseguiram quebrar como é que você faz um cliente em casa acordar um dia e falar, preciso comprar um seguro de vida, é apertar um botão e comprar. Tem que ser muito fácil a experiência, tem que ser no preço certo também. Esse produto digital ele é uma compra de impulso. Então, eu acho que a gente teve dois vetores super importantes da compra do Inter. O banco ficou muito maior, né, de quando a gente comprou um banco que é um dos principais consolidadores dessa nova era digital. Hoje, com uns 22 milhões de clientes ativos, né? Totais, a gente está falando de uns 36. Então, é realmente muito representativo, é muito expressiva essa base de clientes, né? É super relevante, era uma fração disso quando a gente comprou, hein? Mas acho que tem um trabalho de um time pequeno, são 50 pessoas trabalhando na Interseguros, e a gente conseguiu crescer isso para uma carteira de mais de 5 milhões de contratos ativos, é super relevante dentro do banco, é super relevante no mercado de seguros. Se você olhar quantas corretoras com 50 funcionários administram uma carteira de 5 milhões de contratos. E eu acho que vem muito de uma cultura do time da Interseguros de não se distrair com coisas pequenas e tá muito preocupada com como o cliente quer comprar o produto. Então tem muito teste A e B, tem muita tentativa e erro, muito rápido, muito bem feito. Então quando você está focado no que você quer entregar e ajustando muito rápido a rota, você consegue criar histórias de sucesso. A gente passou isso com seguro de vida, a gente é um dos maiores vendedores de consórcio digital do Brasil através da Interseguros, e a gente tem vários outros casos de sucesso. Então, o que anima a gente, mais do que o resultado recente da Interseguros, é a capacidade dessa equipe de continuar prospectando boas ideias e implementando elas com velocidade e com qualidade. Perfeito. E a respeito de dividendos, né? Acho que todo mundo quer saber o que a Wiz pode pagar. Hoje ela tem um payout de 25%, ele já foi de 50%, já foi de 100% lá atrás, na época da Caixa. E o que eu vejo? Eu vejo uma empresa que está reduzindo a sua dívida. Então, esse trimestre vocês amortizaram aí cerca de 60 milhões aproximadamente de endividamento. É uma empresa que gera muito caixa. E a minha pergunta é a seguinte: claro que é uma decisão que cabe ao conselho, né? Então realmente está fora das nossas mãos aqui. Mas imaginando que a Wiz ela chega num patamar em que a dívida já está mais comedida e sobre mais espaço para distribuir, o que a gente poderia esperar de payout? É 50, é 75, quiçá 100? Evandro, acho que dando duas perspectivas sobre esse assunto, acho que uma perspectiva que eu acho que é importante passar para o nosso investidor é que quando você olha o resultado da Wiz, a gente tem várias despesas que elas não têm efeito de caixa. Um exemplo clássico é a nossa depreciação, é uma despesa econômica, mas que a gente não, por exemplo, não gasta o mesmo volume de capex que eu tenho de depreciação no nosso balanço, e tem várias outras. Tem Então, impairment da Polishop Seguros. impairment é outro exemplo, a gente tem ajuste a valor presente, ajuste a valor justo. Considerando depreciação, amortização e impairment, você lembra mais ou menos quanto ano passado? Então, eu acho que tem um jeito bom do nosso investidor acompanhar isso, a gente colocou essa informação no nosso release, que é mais ou menos o dado que você trouxe aqui dos 60 milhões que eu consegui reduzir da minha dívida líquida, porque ele é todo o caixa que eu gerei no trimestre. Então, eu acho que esse é um indicador que traz isso numa maneira, no final, na última linha, o quanto que o caixa que a Wiz gera, ele ou está pagando dividendos ou ele está amortizando dívida. Então, quando você olha esse indicador, você pode ver que nos últimos 12 meses a gente reduziu a dívida líquida da Wiz em 180 milhões de reais e a gente pagou mais ou menos 40 milhões em dividendos. Então, entre o que eu amortizei de dívida e o que eu remunerei os acionistas, a gente gerou mais ou menos 220 milhões de reais para uma companhia que deu 160 milhões de lucro líquido. Que hoje vale 1,3 bilhão, aproximadamente. Exatamente. Então, acho que o primeiro ponto, quando a gente fala de um payout de 25% ou de um payout de 50%, eu não estou falando de 25% da geração de caixa da Wiz, estou falando de menos do que isso. A gente está falando de lucro líquido contábil, que nem sempre ele representa a geração de caixa de uma empresa, né? Existem alguns fatores que podem impactar, como você mencionou, o impairment, que ele tem um efeito meramente contábil. Então é importante fazer essa distinção, acho bacana.
Mas pensando assim, hoje ela tem um EBITDA de uns 400, né? Ajustado Sim. pela participação. Você tira aí uma amortização e impostos, nossa, eu vejo um yield que pode ser muito expressivo daqui a uns anos, né? Sim. Mas o investidor talvez precise de um pouco de paciência, porque o yield esse ano ele não é nada comparável a uma Selic, por exemplo, que está muito apetitosa, né? E eu entendo que a Selic, embora eu não saiba para onde que ela vai, eu acho que ela está num patamar acima do normalizado, né? Então a tendência da Selic é a cair eventualmente e o dividendo da UIS ele crescer ao longo do tempo. A gente, como você bem comentou aqui, Evandro, a gente eh, tem assim, a gente tem discutido muito esse assunto aqui com os nossos investidores, dentro do nosso conselho, a gente teve uma mudança de acionistas e a gente está olhando a companhia para os próximos 5 anos e falando para o investidor aqui da Suno, discutindo muito o que a gente chama de use of proceeds, que é o que que eu vou fazer com essa geração de caixa que a UIS tem todos os anos. E basicamente tem 4 alternativas para qualquer empresa no Brasil. Você pode reduzir a sua alavancagem, que foi um pouco o caminho que a gente tomou nesses últimos 2 anos e meio. Então eu pego, a Selic que está hoje em 14 e alguma coisa, o nosso custo está mais ou menos mais 2, então eu tenho 16%. Eu tenho um investimento que me dá 16% de retorno, que é amortizar a minha própria dívida. Então esse é um dos caminhos que a gente tem. A gente tem um caminho de fazer aquisições que ele não é um caminho trivial, porque eu tenho que conseguir um retorno bem maior do que esses 16% da minha dívida, porque ele é garantido, né? Eu consigo amortizar minha dívida, então eu tenho que buscar uma compra com uma taxa de retorno muito maior e não é fácil achar o que a gente brinca aqui, um cavalo selado que dê um retorno que eu consiga pagar uma aquisição em 2 anos, 3 anos, 4 E anos. não é fácil, mas também não é impossível, né? Porque eu dou o exemplo do Paraná Banco, foi uma operação que vocês tiraram do zero, não tinha uma área relevante de seguros e hoje origina aí, emite não sei quanto em prêmio, mas é uma operação que tem crescido muito, né? Então existem bancos menores que vocês podem abordar e melhorar a experiência de venda de seguros, consórcios e capitalização, por exemplo. É isso, assim, a gente só vai fazer esse tipo de investimento se tiver um propósito muito claro de como é que a UIS consegue acelerar o crescimento daquele canal e fazer com que seja um bom investimento para a UIS, mas também um bom retorno para o canal, como no caso do Paraná foi para o banco. A gente tem um terceiro caminho, que é discutir a recompra de ação, que é um caminho numa empresa small cap, que nem a Wiz, num mercado que está sofrendo com liquidez, ele não é um caminho, uma discussão óbvia, né, uma discussão complexa, porque você vai acabando tirando liquidez do papel, de um papel que já tem pouca liquidez quando a gente olha em relação às empresas do Ibov, por exemplo, e você tem o caminho de remunerar os acionistas, que eu acho que traz uma métrica real do geração de caixa que a gente tem. Então, é uma métrica que a gente sempre vê com bons olhos. A Wiz sempre foi uma grande distribuidora de dividendos, né? Se você olha o histórico da Wiz, a gente já distribuiu 100, a gente já distribuiu 75, já distribuiu 50, e eu acho que aonde vai parar esse payout, e essa é uma discussão que não compete só a mim, e que quando a gente tiver essa discussão amadurecida, a gente vai trazer para o mercado nos órgãos oficiais de RI da empresa, ela é uma discussão que ela precisa equilibrar o quanto eu consigo remunerar o meu acionista e o quanto que eu preciso reinvestir para a gente continuar crescendo. Então, Que essa não é muito, né? Porque a operação de corretagem de seguros ela é muito asset light. Uma vez que você já adquiriu a participação no balcão, não existe o CAPEX já foi feito, né? O CAPEX, no meu entendimento, ele é o que você paga pela aquisição. Então ele tem sido feito, na verdade, porque tem parte da dívida de aquisições a se amortizar ainda, mas é uma operação muito asset light que gera muito caixa. Então eu vejo a WIS daqui a uns anos como uma grande pagadora de dividendos novamente. a gente passou comprando os balcões, a gente está terminando esse ciclo agora de pagar essas aquisições. Se você olhar o intangível da Wiz, ele é de mais de R$ 1 bilhão, então saiu isso de caixa que poderia ter sido dividendo para a gente plantar o futuro da empresa e ao longo do tempo a gente olhar, né, uma operação muito maior, muito mais madura, muito mais diversificada, quanto que a gente remunera o acionista e se aparecer alguma oportunidade, como é que a gente consegue tratar isso do ponto de vista de aquisição, mas sendo muito cuidadoso com o retorno do investimento, porque a gente tem retornos óbvios hoje com a Selic nesse patamar. Excelente, Lucas. Aqui dentro na Suno nós recomendamos a WIS dentro da área de assinantes. Acho que a gente bateu muito martelo desde dezembro, janeiro, que era uma grande oportunidade, né? Muita gente não olhava para o papel porque ele não tem liquidez. Felizmente, o investidor pessoa física não tem esse problema. E se você quiser saber se a WIS ainda é uma oportunidade de R$ 8, eu convido você a se tornar nosso assinante e conferir a análise completa na área de assinantes. Então,
Então, muito obrigado, Lucas. Foi um prazer tê-lo aqui. Espero tê-lo novamente. Sempre que vocês chamarem. Prazer, pessoal. Obrigado. Valeu.